Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e vocês já sabem quem está aqui comigo. Seja bem-vindo, João, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, outro dia eu contei uma história para você que eu falei assim que é capaz de você chorar, né? Mas no fim não, no fim a gente contou com alegria que foi do Armando Marques. Do Armando. Do lencinho do Armando Marques. Essa é bem curiosa. Divertida. Essa é divertida. Que é sempre o... Como é que a gente fala assim? O pão duro, né? Que tem o escorpião no bolso. Ele acaba sendo um personagem divertido, né? Tio Patinhas, por exemplo. Né? Eu não posso julgar porque eu sou pão dura. Então, eu confesso. Então você vai dar uma história. Tinha um amigo meu que falava que eu não repartia nem o cabelo no meio. Porque eu não repartia nada com ninguém. Então eu não preciso pedir para você pagar um café, uma cerveja, que eu vou ser mal sucedido, então, né? Talvez. Agora, se eu pedir um camarão assim, um camarão na moranga, é pior ainda, né? Aí você vai ver só por foto. Mas essa história tem muito a ver. Porque na Ponte Preta, ali no início dos anos 2000, veio trabalhar o seu Pepe, seu Zé Macia. A gente chama assim seu Pepe, que é para diferenciar do Pepe, né? Que é a mesma pessoa, viu? A mesma pessoa. Aquele seriado antigamente, Fumanchu e Tigre Negro. Ele foi jogador, né? Pepe foi jogador do Santos. A gente fala foi jogador. Não, pera um pouquinho. Ele foi jogador. Bicampeão do mundo. O jogador, né? Bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Bicampeão do mundo pelo Santos. Bicampeão da Libertadores da América. Tantas vezes, que 9 vezes. Mais ou menos, né? Pouca coisa. Pouca né? coisa. Pepe E ele também tem um detalhe, o Pepe. Quando você pergunta para ele... O Pepe tá lá em Santos, né? Ele tá velhinho tudo, mas ele tá bem, tá lúcido, ainda conta as suas histórias. E se você perguntar ao Pepe assim... Pepe, quem é o maior artilheiro do Santos? Se eu perguntar para você, né? Carol, quem é o maior artilheiro do Santos de todos os tempos? Pelé, né? Se eu perguntar para o Arthur, que é meu neto, para o Pedro, né, os menininhos pequenos lá, qualquer criança sabe, né, que o Pelé foi o maior artilheiro do Santos, o maior artilheiro do Brasil e do mundo. Mas o seu Pepe, você pergunta, mas quem foi o maior artilheiro do Santos, seu Pepe? Ele fala, fui eu. Como assim, seu Pepe? Ele fala, eu fiz 472 gols. Não, mas, seu Pepe, e o Pelé? Eu falei, não, o Pelé não. O Pelé é de outro planeta. Eu estou falando do planeta Terra. Eu estou falando aqui do planeta da Terra. Pelé não. O Pelé já é de outra dimensão, né? O Pelé não conta. O artilheiro sou eu, não é o Pelé. Ele fala muito bem-humorado, né? E todo mundo que está do jeito que seu Pepe fala, todo mundo dá risada. E ele sempre foi assim. Então, foi um grande jogador. Jogou na seleção brasileira, né? Era sempre ele e o Zagallo, curioso, né? Os dois aqui foram contemporâneos, os dois eram ponta esquerda, na época era ponta esquerda, de características diferentes. O Zagallo era um ponta de movimentação, né? Que ajudava no meio, ajudava na defesa. O Pepe não, o Pepe era um ponta agudo, era um ponta esquerda, né? De ir para cima, driblar e chutar, tinha um chute fortíssimo. Então, só para assinalar quem foi Pepe. E depois ele larga do futebol, né? Quando ele termina o futebol, ele vai ser treinador de futebol, vai ser treinador, vai mexer com... E conquista várias coisas boas. Aí foi campeão brasileiro com o São Paulo como treinador, foi campeão paulista, foi o primeiro campeão paulista do interior com a Inter de Limeira, né? 1986, aquele timaço que a Inter montou, o seu Pepe era o treinador. Subiu com o Guarani, 1991, foi ele quem subiu, era o treinador do Guarani. Subiu com a Ponte Preta em 1997, então ele também como treinador, foi treinar a seleção do Peru, tem um currículo invejável como jogador e também como treinador. E aí ele resolveu também abandonar a carreira de treinador e foi para um terceiro estágio, né? Jogador, depois treinador, ele foi ser, eles chamam de diretor técnico, né? Coordenador técnico. É aquele cara que fica no time conversando com o treinador,
resolvendo o problema dos jogadores junto à diretoria, né? Hoje eles chamam de CEO, se eu não estiver enganado, ou é manager. Chique, não é mesmo? O manager. Mas todos os times têm que é um diretor de futebol. E lá vem seu Pepe, né? Já experiente, né? Para não falar idoso, a gente fala experiente, né? Pelo menos eu gosto que me chame de experiente, é muito melhor, muito menos doloroso. E na Ponte Preta ele vem então exercer essa função, fica ali trabalhando. Não sei se o Pepe trabalhou com o Vadão, deve ter trabalhado, sim. Acho que trabalhou com o Vadão, eu assim, acho que em algum momento. Na mesma comissão, em algum momento. A gente vai levantar isso. Vamos. Né? Mas eu acho que trabalhou sim, viu, Carol? Ele trabalhou. Mas nesse momento, na Ponte Preta, o treinador era o Marco Aurélio Moreira, o Marco Eberlin era esse cara aí, né, o diretor de futebol, cuidava, era o homem forte do futebol. E tinha também que fazia a parte de coordenação, principalmente de mercado, né? Tinha muita conhecimento do mercado, era o Gersinho. O Gersinho é outro. O Gersinho foi jogador, muito bom jogador. Foi campeão brasileiro de 1978 pelo Guarani, era a reserva do Renato. Fez uma carreira, jogou no Vila Nova, jogou na Ponte, jogou em Portugal. E era um craque. O Gersinho era um craque. E depois o corpo dele, a saúde, não ajudou, né? Ele tinha muita propensão para engordar, tal, teve dificuldades. Então ele veio trabalhar fora do campo. E na Ponte Preta ele se encontrou com o Pepe. E ali é o seguinte, eles eram muito, em espírito assim, muito parecidos, né? Muito extrovertidos, muito bem-humorados, o Pepe, cheio de história, né? História, aquelas resenhas que todo mundo adora do futebol. O Gersinho também tinha as dele. E ele era um bom contador. Ele é um bom contador de histórias. Ele é um Forrest Gump aí, é impossível você vê-lo contar uma história e não dar risada. Dar risada e prestar atenção, né? O Pepe é assim, seu Pepe, né? E aí quando encontrou o Gersinho, eles formaram, né, uma dupla harmônica, né? O Gersinho mais jovem, o seu Pepe já mais experiente, e tinha o Marco Aurélio também, que o Marco Aurélio também é safadinho, Marco Aurélio. O Marco Aurélio também gostava de uma safadeza, de uma traquinagem, de uma coisa errada ali, né? Das brincadeiras que eles faziam. Até tinha uma brincadeira que o Marco Aurélio fazia com o Pepe, que a gente mesmo fala, não faz isso, Marco, né? Como é que a gente faz? É humor negro, né? Porque o seu Pepe já não tinha audição boa, muito natural. E ele até tinha, de vez em quando, ele colocava um aparelho assim para melhorar, mas às vezes ele estava sem aparelho, aí ele era difícil e todo mundo sabia, né? E ele, claro que ele deixava isso notório. Aí o Marco Aurélio ia conversar com ele, eu estava assim no tete a tete, o Marco Aurélio ficava assim, só balbuciando, sem emitir som, assim, e construindo sílaba assim, mas muda, né? Como é que a gente fala isso? Só balbuciando, pronunciando né, os fonemas, mas sem dar o som, né? Sem dar o som. Como é que chama? Não é uma mímica, é uma dublagem, né? Ele ficava uma dublagem, só balbuciando a boca. Isso. Aí o seu Pepe ficava assim, o que, Marco? O que, Marco? Sabe? E ali ele se divertia, né? E quando tinha gente perto, meu Deus do céu. Depois o seu Pepe dava risada e caiu na gargalhada. O Pepe com o Gersinho, então, nossa senhora, era piada para tudo quanto é lado, muitos causos, né? Aqueles causos engraçados. E eles almoçavam juntos, quase que diariamente. A Ponte tinha um refeitório, então, geralmente, o almoço dos dois era no refeitório da Ponte. Mas, de vez em quando, saíam para almoçar, né, em restaurante da cidade. Seu Pepe conheceu bastante restaurantes que ele gostava, né? E lá iam os dois. E almoçavam, às vezes o Marco ia e tal, mas a conta era sempre rachada. Né? Do jeito que você faz. Né? Rachar, mas se possível empurrar para o outro lado também. Isso. Que é melhor. Beber uma água a mais, pague sua água. Tá aqui, ó. Vamos dividir a água aqui, ó. Até aqui é você. Eles dividiam a conta, tal. Muito bem. E seu Pepe sempre, é isso que você está falando, conferir a conta, todas as minúcias, tal. Vamos dividir, né? Centavo por centavo.
E as pessoas falam, seu Pepe, isso é muito pão dura, tem escorpião no bolso, aquelas coisas. Aí chega um determinado dia, os dois, eles combinam um almoço assim. Eu não sei porquê. Falou, seu Pepe, vamos fazer o seguinte, eu levo o senhor para almoçar por minha conta, no restaurante que eu escolher, e depois o senhor retribui. Né? Aí o senhor que paga e tal. Inventaram essa moda aí de dois amigos. O Pepe concordou perfeitamente, Gersinho, não tem problema, estamos combinados aqui. Gersinho, assim, para agradar o seu Pepe, né? Que ele merecia mesmo um agrado, essas coisas. O Gersinho pegou o seu Pepe e levou lá no Bar Rosário, o restaurante Rosário. O restaurante Rosário, você chegou a comer lá, eu acho, sim, muitas vezes. Muitas Hoje vezes. não existe mais, ou existe. Uma pena. Lá no centro eu acho que não mais. Não existe, né? Isso mesmo. Ele está no Cambuí, se eu não me engano, com uma porta pequena, atendendo com a mesma qualidade, tudo, né? Mas ele era o restaurante de maior status da cidade. Sim, sempre foi muito tradicional. Muito tradicional. E muito bom. Muito. Ali não tinha erro. Era uma das Ali, não, melhores. se você levasse qualquer pessoa que não conhecesse Campinas para almoçar lá, ficasse tranquilo, porque né, era ia dar bom. atendimento, comida boa, ambiente, tudo bom. E a gente, né, quantas vezes frequentamos tal, e faz parte da cultura, né, faz parte do manancial cultural de Campinas. Aí o Gersinho levou o seu Pepe lá. Aí, seu Pepe, escolha, né? Seu Pepe, um camarão, esses camarão. Fala uma receita de camarão boa aí, um camarão Olha, lá eles comiam... o mais famoso que eu comi no Rosário era o sanjax, aquele que ele vem esse empanadinho, mesmo, com aquele risoto. Nossa Senhora, esse aí mesmo. Então vamos deixar no sanjax. Senhor Pepe, eu quero um camarão sanjax. Perfeitamente, tá? Vamos tomar um vinho branco, pegou a carta ali, e um vinhozinho assim, bem que você é enóloga, você sabe disso. Adoraria ser enóloga, sou né? apenas uma enxerida. Não foi um vinho baratinho, não foi caríssimo, mas não foi um vinho barato, um vinhozinho assim. Médio porte. Como é que a gente chama? Um vinho prêt-à-porter, né? Médio porte. Aí fizeram uma boa refeição, minha conta veio, o Gersinho olhou direitinho, pagou, o seu Pepe ficou todo contente, porque a conta foi paga pelo adversário. Porque nessas horas o outro é adversário. Com certeza, com certeza. Muito bem, e passou. Então, ficou o quê? Ficou foi a volta. ida, né? O jogo de ida, aí tinha o jogo da volta. volta. O jogo da volta. Aí, seu Pedro, agora vamos marcar então o dia do senhor pagar tudo. Não, Gersinho, poxa vida, tranquilo, poxa, vou retribuir, né, na mesma moeda. Aí chegou o dia, como eu falo no conto, o dia aprazado, né, o dia marcado. Lá foram os dois no carro do Gersinho. Mas o seu Pepe que ia dando, né, o itinerário, vir aqui, porque o seu Pepe sabia onde queria chegar. Tá bom, o Gersinho vai daqui, vai dali. Aí, de repente, estacionou o carro. Agora vamos andar um pedacinho a pé, tá andando. Foram lá. Bar e pastelaria Voga. Boa, não era ruim. Mas é isso, vamos sentar, vamos almoçar. Sentaram os dois e tal. 4 pastéis, um parmito, carne e queijo. 2 para cada um. É mesmo? E eu quero uma Coca-Cola. Tá bom. Comeram o pastel, tomaram Coca-Cola, Gersinho. Poxa vida. E foi assim, né? Acabou, chegou a conta, seu Pepe olhou, conferiu, mas seu Pepe pagou a conta. Pagou. E outra, né? Não estava lá, mas provavelmente não foi estabelecida uma regra, então cada um podia ir onde quisesse. Isso. Boa. Eu esqueci de mencionar esse detalhe. No acordo, né, no combinado, não tinha, vamos jogar no campo tal, né? Exatamente. Não tinha valor da despesa, o prato a ser escolhido, não é mesmo? Então, o anfitrião, no caso o seu Pepe, ele achou de devolver o camarão. O camarão com o belo camarão com vinho, né, bem acentuado. O seu Pepe achou de devolver com um belíssimo pastel ali, muito fritado na hora. Né? Chique, com a bela Coca-Cola gelada.
Tá bom, acabou. Ué, fizeram. pagou, não pagou? O Gersinho, no final, consta, né, a história, né, consta que ele terminou em gargalhadas. Ele falou assim, seu Pepe, o senhor Pepe também, né? Claro que foi uma gozação. Ele fez de sacanagem, mas tinha como não dar risada? Não tinha, foi muito sagaz. Foi um ato... E o Gersinho era muito carinhoso com o seu Pepe. Ele pegava, abraçava o seu Pepe, punha aquela carequinha, ele beijava a careca do seu Pepe. E ele fez a mesma coisa. Foi lá, obrigado, então, tá bom, abraçou, beijou. E o seu Pepe dava risada. Falei assim, tá vendo? Não combina mais comigo. Estava, portanto, celebrada a pão durice do seu Pepe. Mas que ele cumpriu. Tá vendo? Do jeito dele. É o que eu falei, não tinha regra. Não tinha e regra. O acordo foi pago. Tá certo, João. Obrigada. Ô, Carol. Se você gostou dessa história e gostaria de revê-la ou acompanhar as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!